2 de outubro de 2021. Bom dia! É 2 de outubro de 2021. É um privilégio de novo de vos trazer uma carta que vem do irmão Joseph Branham, do Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana. Aqui está o irmão Joseph Branham. Querida noiva, estimulação pela revelação. O que estava a acontecer ao redor do mundo inteiro no fim de semana passado? O que estava a acontecer? Qual era a razão daquela agitação toda? A noiva de todo o mundo estava unida a fazer montanhas de gesso, argila, areia e palitos, a se reunirem à volta de fogueiras, a cantar canções de adoração e a louvar ao Senhor. Jovens e idosos também, a usarem camisolas com escritas de estimulação pela revelação. Eles eram de Michigan à Flórida, do Maine à Califórnia, da América do Norte à América do Sul, da Europa, da África, da Ásia, da Austrália, de todos os cantos da terra. Eles estavam a ouvir a transmissão deles em suas casas, a ouvir a voz de Deus a pregar diretamente a eles. Qual era a atração? A semente predestinada de Deus que não consegue fazer outra coisa a não ser seguir a mensagem da hora. Aquela que crê em toda a palavra que foi pregada pelo porta-voz de Deus. Se reuniram em louvor, em adoração e em celebração do grande evento que ocorreu em nossos dias no Monte Pôr do Sol. Aquilo era Deus a confirmar sua palavra. É a razão desta agitação toda. Reparem, é Deus a cumprir sua palavra prometida de novo, de Apocalipse 10, 1 a 7. E nos dias da proclamação da mensagem do sétimo anjo, o mistério de Deus seria concluído. Aquilo era Deus a fazer história. Aquilo era Deus a cumprir profecia. Aquilo era a resposta da profecia do profeta. E nós queríamos lá estar para receber e ouvir qualquer coisa que ele fez por meio de seu profeta. Nós ignoramos as críticas do incrédulo e dos semicrentes. Nós não discutimos com eles. Nós temos uma coisa a fazer, isso é crer e conseguir cada pedacinho disso que nós pudermos. Nós nos reunimos todas as semanas como uma unidade para ouvir a voz de Deus, enquanto nós esperamos pela vinda do Messias. Que hora gloriosa nós estamos a viver, ao ver as Escrituras a serem cumpridas em nossas próprias vidas. Mas ele nos alertou em sua palavra que a falsa unção seria tão parecida, a ponto que enganaria o próprio eleito de Deus, se isso fosse possível. Mas, louvado seja Deus, não será possível enganar sua noiva, porque eles permanecerão com aquela voz de Deus original manifestada e vindicada e não mudarão um J ou um til. Eles não acrescentarão a própria interpretação deles a isto, mas simplesmente crerão em toda a palavra. Quão bastante cautelosos nós devemos ser se isso é muito parecido. Nós nos perguntamos, será que serão as igrejas denominacionais? Elas parecem estar tão fora e nem mesmo parecidos. Quem será este? Irmão Branham disse, agora apenas as igrejas frias, formais e rígidas, e etc., de teologia feita pelo homem, que não iriam, os eleitos nunca prestariam atenção naquilo. Mas aquilo se encontra lá quase parecido com a coisa verdadeira. Abandonar só uma palavra é tudo o que vocês têm de fazer. Ele disse,
que Eva nunca saiu simplesmente e deliberadamente disse que ela não crê em Deus. Foi num erro que ela creu. Satanás admitiu que aquela era a palavra de Deus. Mas o problema é que ele colocou a própria interpretação dele nela e isso a fez crer em uma mentira e foi condenada por isso. A cobertura foi retirada. A pirâmide foi aberta. As escrituras foram desvendadas. A revelação foi dada à noiva. É Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso deixa Satanás tão irritado contra nós. Ele sabe que ele chegou no fim dele. Ele quer que nós nos questionemos quem nós somos. Nós estamos a passar pelos testes e provações mais difíceis que nós jamais passamos. Nós às vezes nos perguntamos por que tudo isso está a nos acontecer. Irmão Branham diz, a razão disso é para prová-la, sua noiva, é para quando ela é manifestada, for testada, provada a Satanás. Glória! Nossos testes e provações são simplesmente ela provar a Satanás que nós somos sua noiva manifestada. O irmão Branham diz, nós vemos agora, esta maldita era é para provar a Satanás que ela não é como a Eva, que ela não é aquele tipo de mulher e que ela será provada por sua palavra. A noiva, tal como a noiva de Adão foi provada pela palavra, e a noiva de Adão creu em cada porção da palavra, tudo, mas ficou confusa em uma promessa. O irmão Joseph continua, mas nós não seremos confundidos em uma palavra, ou seguiremos as tradições deles, as interpretações deles da palavra. Nós permaneceremos com a palavra original. Se nós tivermos um reprodutor de fitas, então nós nos reuniremos com um grupo de pessoas e nós tocaremos e ouviremos com atenção exatamente tal como ele disse para fazer. Irmão Branham disse, tal como a nossa vida natural e traços são originados da criação natural do vosso Pai, assim também é com o Espírito de Deus que foi predestinado antes da fundação do mundo. Irmão Joseph continua, quão gratos nós somos pelo que o Espírito de Deus, a nossa criação, ter sido predestinado antes da fundação do mundo para ter a verdadeira revelação desta mensagem. Vocês são bem-vindos para virem receber aquela mesma estimulação pela revelação conosco no domingo às 14 horas em ponto, no horário de Jeffersonville, enquanto nós ouvimos o Deus desta maldita era do dia 1 de agosto de 1965 de manhã. Irmão Joseph Branham. Escrituras para ler. São Mateus, capítulo 24, o capítulo inteiro. São Mateus, capítulo 27, versículo 15 a 23. São Lucas, capítulo 17, versículo 30. São João, capítulo 1, versículo 1. São João, capítulo 14, versículo 12. Atos, capítulo 10, versículo 47 e 49. 1 Coríntios, capítulo 4, 1 a 5. E o capítulo inteiro de 1 Coríntios 14. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 a 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 1 a 4. Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2. Efésios, capítulo 4, versículo 30. 2 Tessalonicenses, capítulo 2,
versículo 2 a 4. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Hebreus, capítulo 7 inteiro. 1 João, capítulo 1, capítulo 3, versículo 10. 1 João, capítulo 4, versículo 4 a 5. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. E Apocalipse, capítulos 6 até 8. E capítulo 11 até 12. E capítulo 18, versículo 1 a 5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 14. Isso conclui a carta do irmão Joseph Branham no Tabernáculo Branham. Que Deus os abençoe e que vocês tenham um bom fim de semana. E lembre-se de aplicar o sinal por cima das vossas portas neste fim de semana. Que Deus os abençoe e shalom.